Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live preleção do Maria de Nazaré. Nós estamos muito felizes por, a cada segunda-feira, iniciarmos essa tarefa dessas lives com as preleções e vamos aí, fazer essas tarefas enquanto a gente não pode ainda, nós não podemos nos encontrar. Então, meu nome é Leonardo, participo e sejam todos muito bem-vindos. Arte de Presentear, Vanessa, Denise, Camila, duas Camilas, né? Denise Moreira. Olá, tudo bem? Então nós estamos muito felizes de segunda semana que estamos fazendo essa preleção. E daqui a pouco, boa noite, Claudinha, Danilo, Isabel, Maria Matias. Aqui é o Roberto, então tá entrando com o perfil da Denise. Vamos aqui a Valéria para fazer a prece junto conosco. Bem-vinda. Boa noite, Valéria. Boa noite, Leonardo. Seja bem-vinda aí, Valéria. É voluntária lá também do Centro Espírita de Evangelização Maria de Nazaré. E hoje ela foi convidada para fazer a prece para a gente. Então, Valéria, pode fazer a prece aí para a gente. Ok, gente, muito obrigada. Agradeço imensamente por estar aqui hoje. E espero que Deus esteja junto de todos nós. Vamos fechando então os nossos olhos, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. Vamos sentindo a presença carinhosa dos nossos mentores individuais, nossos anjos guardiões, agradecendo imensamente a esses amigos queridos que tanto nos auxiliam, nos intuindo, nos fortalecendo em nossa caminhada. Vamos nos ligando à nossa mãe querida, Maria de Nazaré, pedindo à mãezinha que nos envolva no seu manto de amor, de paz, que possa envolver-nos nos seus braços, num abraço carinhoso. E vamos pedindo à mãezinha que nos leve à presença de Jesus, o seu Filho amado. Diante de Jesus, agradecemos imensamente por todos os ensinamentos que ele nos trouxe, seu evangelho de amor e de luz a guiar nossas vidas. Vamos pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça. E vamos à presença do nosso Pai, oferecendo a Ele a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. E assim, sentindo que a luz infinita do Mestre envolve a cada um de nós, envolvendo os nossos lares, vamos agradecendo e envolvendo o companheiro preletor desta noite, para que ele faça a preleção. Que Jesus abençoe a todos nós, que assim seja. E aí, obrigado, Valéria. Sempre às ordens. Vou agora virar aqui a Valéria para chamar o preletor da noite, que será o Sérgio. Sejam bem-vindos a todos, Márcia, Poli, Regiane, Jéssica, Deicilene,
Deixa eu procurar aqui ver se o Sérgio já entrou. Essas lives nós vamos depois tentar passá-la para o YouTube. Aí quem vê de hoje vai ver que entrou na hora da prece. Estava aqui, meu menino já entrou, quase arrancou meu fone aqui, mas tudo certo. Já chamei o Serginho aqui, ele já está entrando. Então é uma alegria a gente estar participando toda semana aí. Vou ficar na tela aqui em cima, mas o preletor está aqui embaixo. Seja bem-vindo, Serginho. Boa noite, Léo. Tá me ouvindo bem? Beleza. Beleza. Então, boa noite a todos. Que a paz e o amor de Cristo nos envolva, né? Mais uma vez, nos ligando ao nosso mentor, agradecendo esse companheiro pelo auxílio nessa caminhada, nos ligando a Maria de Nazaré, agradecendo pelo seu amor de mãe, através dela nos ligando ao seu Filho amado Jesus, agradecendo por tudo que nos mostrou no corpo físico, pelo Evangelho, pela doutrina espírita, que servem como fontes de pesquisa e fontes de esclarecimento. E através dele, nos ligando ao Pai Maior, Deus, a quem agradecemos por esse corpo físico, por mais essa oportunidade de evolução que a reencarnação nos propicia. E a quem saudamos carinhosamente com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Mais uma vez, boa noite a todos. Só marcar aqui. O tema da preleção hoje é Evangelho no Lar. Nos tempos atuais, né? Está bem em voga a gente fazer as coisas no lar, né? E eu, às vezes, esqueço de fazer o Evangelho. Então, eu vou colocar aqui uma experiência minha, tá? Estou até seguindo aqui a orientação. Maria tem esse livro aqui, que é o Evangelho no Lar, esse guia, né? Mas algumas coisas eu vou colocar e espero que aqueles que não concordarem, tudo bem, não tem problema nenhum. É uma experiência a mais que eu estou colocando, uma opinião pessoal. Quando for assim, eu aviso. Bom, primeira coisa, né? O que é o Evangelho no Lar, né? Normalmente é uma reunião, entre familiares ou não, com o objetivo de conhecer uma passagem do Evangelho, analisá-la, comentá-la. Certo? Tá bom. Como é que ela é feita, Sérgio? Normalmente a gente escolhe um dia da semana e um horário, mantém aquele horário, aquele dia fixo e faz esse horário. E vem aquela pergunta, né? Pô, mas por que tem que ser um horário fixo? O plano espiritual está lá em cima, tranquilo. É justamente em respeito ao plano espiritual que a gente fixa o horário e a data, né? Porque eles têm muita coisa a fazer, né? Principalmente nesses tempos atuais de pandemia. Então, para que haja um respeito, para que eles também nos auxiliem nesse Evangelho, a gente marca data e hora. Tá, e como ele é feito, né? Ele é feito normalmente numa mesa, né? Se não for, pode ser num ambiente mais tranquilo, certo? As pessoas, se for numa mesa, se reúnem. A primeira coisa que é feita é uma prece inicial. Essa prece é uma prece rápida. Normalmente o Evangelho, pelo menos aqui em casa, ele dura de 20 a 30 minutos, dependendo do número de pessoas e até do interesse, né? E das sugestões sobre o tema. Ok? Então é feita uma prece, pode ser alguém fixo, ou pode ser cada semana um, e essa prece procura ligar aqueles que estão ali com o plano superior, com Jesus, Maria, com Deus, naquele momento. Okay? Então essa prece deve ser rápida, né? Não é também ficar muito longa. E terminada a prece, tem duas maneiras de fazer. Alguns, eles preferem sequencial, ou seja, cada semana vai sendo lido uma leitura do Evangelho, em ordem sequencial. Eu prefiro ao acaso. Prefiro abrir o Evangelho, e a minha razão é a seguinte: normalmente o plano espiritual, ele quer me dar um puxão de orelha, ou quer me fazer refletir sobre um tema, e esse tema normalmente vem. Então eu prefiro essa maneira. E se o texto for muito grande, às vezes é uma passagem muito grande, se for muito grande, eu pelo menos aqui em casa, a gente faz o seguinte: a gente lê 1 ou 2 páginas, interrompe, e aí vai comentar.
Ok? Tá, então, passada a leitura, vem os comentários sobre o tema em questão. É importante, meu pensamento também, que o Evangelho no Lar não se transforme numa DR, uma discussão de relação, principalmente se cônjuges, né, estiverem juntos. Então, não é este o objetivo do Evangelho no Lar, na minha opinião. O objetivo é a gente refletir. Então, quando vão ser feitos os comentários, cada um procura falar de si. Essa é uma regra que a gente tem aqui. Então, se sair um tema, sei lá, sobre maledicência, eu me coloco como eu estou em relação à maledicência. O que eu acho e como eu estou. Sem tentar envolver mais ninguém nesse tema. Certo? Então, é a minha opinião sobre ele. Eu preciso melhorar, não preciso. Concordo nesse aspecto. E cada um coloca a sua opinião. Ok? Se houver, e o objetivo é que não haja discussão, que ela seja de uma maneira respeitosa. Opiniões diferentes não tem problema nenhum. É só não querer eu doutrinar ninguém. Ok? Então, esse é um tema que eu coloquei, procuro seguir. Ok? Terminada os comentários, né? Aí cada um se analisou, se refletiu sobre o tema, e aí é feita uma prece final. Essa prece, normalmente é uma prece de agradecimento ao plano espiritual, pelo apoio que nos dá. Normalmente a gente envolve o mentor, pelo menos aqui em casa, agradece todo o apoio, ok? E a gente procura manter sempre o equilíbrio nessas reuniões. Aí algumas perguntas que vêm que eu acho interessante, né? Já me pergunto, o Evangelho no Lar pode ser feito por pessoas de religiões diferentes? Para mim, tranquilamente, certo? Na verdade, não nada da doutrina espírita, absolutamente. Acho que todas as religiões sérias, né, podem adotar esse sistema, sem problema nenhum. E aí é que tem que haver o respeito, maior ainda. Ok? Então, se eu tenho um parente, meu irmão, um primo, que queira participar, e ele não é da religião espírita, para mim não tem problema nenhum. Ele vai ouvir, vai dar a opinião dele. Aí, outra pergunta, mas tem que ser exatamente o Evangelho segundo o Espiritismo? Para mim também não. Certo? Se a pessoa quer fazer, é de outra religião, às vezes está até fazendo na casa dela, eu acho que é uma questão de respeito nossa, deixar que ela escolha. Pode querer uma Bíblia, pode querer um livro de mensagens, eu não vejo problema nisso. Certo? Então, o que acontece? Fala-se, respeita-se o ambiente e usa outro livro, não tem problema nenhum. Aqui em casa a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mesmo nem todas as pessoas sendo dessa religião. Eu acho um respeito muito grande de quem não é em aceitar essa condição. Ok? Então, terminado com a prece final, normalmente o ambiente está mais tranquilo. E uma coisa que é feita aqui também, a gente coloca um copo d'água, né? No início das reuniões, para que essa água seja fluidificada. Na verdade, a água fluidificada, eu acredito muito nisso, no poder da prece, das energias, né? Essa energia positiva que passa pela água, ela tem o poder de reorganizar seus átomos, suas moléculas, e ela conseguir, vamos dizer, um benefício maior. Essa sintonia de energias é muito importante. É uma pergunta que foi feita aqui. Quando se faz sozinho, como trabalhar a questão dos comentários, né? A orientação é sempre o seguinte: se eu estou sozinho, tudo deve ser feito em voz alta. Prece inicial, leitura, o meu comentário e o encerramento. Aí vem aquela pergunta, mas por que você está sozinho? Eu estou sozinho no plano físico. Certamente no plano espiritual, outros estão participando, aprendendo, e eu creio até que no plano espiritual é feita também essa opinião entre cada um que lá está, dos que lá estão, desculpa. Ok? Então é importante que se faça sempre em voz alta, porque alguns companheiros do outro lado, eles necessitam ainda ouvir. Eles não têm a capacidade ainda, talvez, de ler os pensamentos. Então, essa necessidade é importante. Ok?
Então, sempre em voz alta. Ok? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Tá, ele fala aqui, outra orientação que vem é a seguinte. Se tiver uma visita repentina, né? Como é que eu me coloco? É aquele negócio, né? Às vezes toca a campainha na hora, certo? Como é que a gente faz aqui? Uma pessoa vai, dependendo do estágio do evangelho, se a pessoa é urgente, ela tem que adentrar a casa, né? A gente pede que ela espere terminar, que depois aconteça. Se está começando o evangelho, ou se está quase na hora, é feito um convite a ela para participar. Ela tem todo o direito de recusar ou de aceitar. Se ela aceitar, muito bem-vinda, ok? Se ela recusar, a gente entende e faz o evangelho da maneira original. Ok? Bom, falei do tempo, falei das pessoas, crianças, né? Podem participar, eu também não vejo problema. Ok? É só a gente entender que, às vezes, um comentário vai ser feito numa reunião sem crianças, ele pode ser feito de uma maneira, deve ser feito de uma maneira diferente numa reunião que as crianças estão presentes. Né? Mesmo que seja feito um esclarecimento para elas. Né? Então, elas têm que entender e ela talvez precise de um outro vocabulário, né? Para que compreendam aquela mensagem. Mas eu acho muito legal. E nos dias de hoje, normalmente as crianças estão ensinando a gente, em vez de aprender. Às vezes falam algumas coisas que eu falo, puxa vida, tem que refletir. Certo? Não tinha pensado nisso. E esse ser, que numa idade física pequena, né? Mas com certeza numa idade espiritual muito, muito avançada, ela tem sempre que colaborar. Ok? Outra pergunta, que às vezes faz assim, tá bom, a gente faz toda vez, semana que vem o Sérgio não vai poder participar. E aí? O evangelho é feito da mesma maneira. Outra pessoa coordena, certo? E é importante que se mantenha o respeito ao plano espiritual. Ok? Se for, às vezes é trabalho, é alguma coisa que surgiu e que não tem jeito de sair fora, né? Vamos respeitar quem não tem esse envolvimento, continua o evangelho normalmente. Ok? E no final, a gente sempre faz uma prece, como faz a de abertura, faz o encerramento. E no final dessa prece, a água fluídica é bebida, né? Quando for beber a água, sempre pensar, né? Acreditar no seu efeito de reequilíbrio, de reharmonização, tomá-la com muito carinho, né? E uma outra coisa que pode ser feita também, aí vai de cada um, talvez envolver alguma pessoa que não pôde estar presente ou que esteja passando com uma dificuldade naquele momento. Ok? Como é feito nas vibrações coletivas, né? E a gente vibra pelas pessoas cujos nomes estão ali, eu acho que é interessante, às vezes, a pessoa está passando por um momento de dificuldade, ser lembrada no Evangelho. Então, resumindo, seria isso aí. Ok? Então, agradeço a todos a oportunidade e caso tenha alguma sugestão, por favor, me envie, serão muito bem-vindas. Que a paz, o amor de Cristo nos envolva. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus por esses momentos de reflexão, de troca de experiências, esses momentos de reequilíbrio. Mais uma vez, a nossa gratidão a Deus. Sabendo que esses momentos difíceis têm a sua razão de ser. E acreditando sempre na força do Evangelho, na força da vibração positiva, para que possamos superá-los. E com certeza cada um de nós aceitou as condições pelas quais estamos passando atualmente. Possamos manter a fé, o equilíbrio, para vencermos esse momento difícil. Graças a Deus, que assim seja. Seja. É isso, Sérgio. Obrigado pela preleção da noite, essa importância do Evangelho no lar. Queria agradecer aí a todos que estão acompanhando. Falei na semana passada, aqueles que quiserem, às vezes souber de alguém que esteja precisando de vibrações, pode mandar mensagem via direct. Nós estamos colocando essas vibrações na caixinha de vibrações da casa e também nos grupos que nós temos aí de voluntários para que todos envolvam esses nomes dessas pessoas
porque nós sabemos que nesse momento de pandemia, muitas energias, às vezes questão de medo, ansiedade, depressão, podem tomar conta de algumas pessoas, e aí nós vamos continuar com essas vibrações. Mas contamos e esperamos que todos estejam bem, que a família de vocês estejam bem e que Jesus possa abençoar a todos. E na semana que vem nós estamos aí de novo nessa proposta para aconchegar mais, matar essa saudade aí da nossa assistência espiritual no Maria de Nazaré, que é todas as segundas-feiras. Obrigado a todos, obrigado Serginho, e até a próxima semana. Fiquem com Deus.